La persona que va a participar en segundo lugar es doña Rita Luis Sampaio da Nova, arquivista, para nosotros una amiga ya, recibió la mención honorífica en los premios de investigación de archivos de la Fundación Olga Gallego en 2017, bien merecida. Es licenciada en Historia por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nova de Lisboa, máster en Historia Medieval por la misma facultad y doctorada en Historia con especialización en archivos también por la Nova, en cotutela con la Université de París Panthéon-Sorbonne. Ahora mismo ejerce de becaria postdoctoral de la Fundação para la Ciencia y la Tecnología y centra su trabajo en el estudio de los archivos familiares con una perspectiva interdisciplinaria vinculando historia con archivística, para lo que es una profesional de referencia. Nos hablará... bueno, también colabora con la Universidad Nova de Lisboa en el proyecto ERC Vinculum, como ejemplo de la investigación realizada en Portugal sobre este tema. Presentará un Vinculum financiado por Europa y ubicado también en la Facultad Nova de Lisboa. Nos va a hablar dos arquivos de familia, estudio do fenómeno vincular en Portugal. Moito obrigado, escoitamos, Rita. Muchas gracias, muito obrigado por la invitación. Quiero felicitar la organización también por estas jornadas tan interesantes. Yo estoy intentando hablar en portuñol, perdón, creo que es mejor hablar en portugués de espacio, pero el PowerPoint está en castellano. Si tienes alguna duda o algo, dímelo y intento explicar. Vê-se bem? Se vê bem? Sí. Não está pixelizado? Sí. No, eu vexo perfectamente, non sei. Ótimo. Entonces, antes de empezar, perdón, quería antes compartir con vosotros. Perdón, voy a hacer así primero. Así. Tenéis aquí varios enlaces. Después voy a hablar de ellos. Ahora sí. Perdón. Já está. Então, hoje queria falar um pouco sobre os arquivos familiares e o estudo do fenómeno de vincular ou fenómeno da vinculação em Portugal, e para isso organizei a comunicação em 3 partes. Na primeira vou explicar um bocadinho o que é o fenómeno vincular. Depois, na segunda parte, falarei também muito brevemente da relação entre os arquivos familiares e os vínculos. E, por fim, na última parte, vou falar-vos um pouco sobre este projeto financiado pelo Conselho Europeu, que se chama Vínculo. Então, o que foi o fenómeno vincular? Numa primeira definição geral, os vínculos foram entidades que estiveram presentes em múltiplas sociedades tradicionais. Podem definir-se como uma instituição jurídica que abarcava as estruturas de parentesco e que organizava a transmissão do património, beneficiando sobretudo, mas não sempre, mas sobretudo, o filho varão mais velho e impedindo assim vazios e rupturas na sucessão linhagística. Os vínculos foram criados para assegurar a continuidade do poder, para garantir a autonomia social, política e legal das famílias, para permitir o controle da riqueza, e aqui riqueza tanto material como simbólica, para criar fronteiras sociais e também para resistir às tendências de crescimento do poder central. Nos reinos ibéricos, o fenómeno da vinculação foi muito importante também
para organizar a apropriação colonial da terra. E verificamos que nas sociedades ibéricas este fenómeno persistiu e perdurou sensivelmente entre os séculos XIV e o século XIX. E os vínculos na Europa do Antigo Regime receberam vários nomes. Em português temos morgadio, em castelhano maiorazgo, em França utiliza-se também muito o conceito de fideicomis ou substituição fideicomissária, ou então também outras variantes capelania ou chantry e entail nas sociedades anglo-saxónicas. Apesar destas diferenças tipológicas, de diferenças cronológicas e geográficas, podemos afirmar que os vínculos na Península Ibérica partilham uma matriz comum. A começar desde logo pela instituição, como o Pedro disse no início, a instituição dos vínculos fazia-se geralmente por testamento e, por vezes, também através de escrituras de instituição próprias. Nos seus testamentos ou nestas escrituras, os instituidores vinculavam certos bens, certo património em perpetuidade, o que significa que estes bens, estes patrimónios, não podiam nunca vender-se, trocar-se ou alienar-se de qualquer forma. E os instituidores designavam também, e isto é muito relevante, o modo de sucessão nos vínculos. E esta sucessão geralmente enquadrava-se dentro da rede de parentesco dos instituidores. Regra geral, eram os filhos mais velhos os privilegiados, mas encontramos também muitas variações. E, por fim, os instituidores determinavam também um conjunto de obrigações, de regras de conduta que os herdeiros deviam cumprir, sendo que a mais comum era a obrigação perpétua de dizer missas pela alma dos fundadores dos vínculos. Depois, na transmissão, depois da instituição, focava-se então na transmissão e os sucessivos herdeiros dos vínculos tinham a obrigação de manter o património vinculado e, em muitos casos, de o aumentar, portanto, de acrescentar novos patrimónios, novos bens àqueles que tinham sido inicialmente designados no documento de instituição do vínculo. Os herdeiros tinham também o dever de honrar a memória dos instituidores, de velar pelas suas almas e de cumprir todas as obrigações, todos os desejos que estiveram previstos no documento de instituição. Por fim, a transmissão dos vínculos, a boa transmissão dos vínculos, o cuidado com a manutenção do património, etc., foi fundamental, absolutamente fundamental, para assegurar a sobrevivência económica das famílias e a coesão do grupo familiar. E passados séculos, desde os mais antigos, os morgadios mais antigos datam do século XIV em Portugal, alguns raros no século XIII, portanto, desde aí até ao século XIX, na Península Ibérica houve um uso muito significativo desta instituição jurídica, deste mecanismo legal, até ao século XIX, quando foram finalmente extintos, isto depois de uma série de reformas que se foram implementando progressivamente durante o século XVIII, durante o século anterior, e que foram progressivamente restringindo o uso e a instituição de novos vínculos. Portanto, a partir do século XIX, o património que esteve imobilizado no vínculo, fechado no vínculo durante séculos, passa a livre circulação e desaparece assim um modelo social, porque é mesmo disso que estamos a falar, de um modelo social que persistiu durante todo o Antigo Regime. E, em muitos casos, e isto é interessante,
a extinção dos vínculos correspondeu também à dispersão ou à fragmentação de muitos arquivos familiares. E qual é então a relação entre os arquivos familiares e os vínculos? De facto, isto nós verificamos muito na investigação que temos estado a fazer ao longo dos últimos 11 anos, nos casos em que existiam vínculos, em que as famílias fundaram vínculos, estes eram efetivamente um eixo central de muitos arquivos de família de antigo regime. Os vínculos contribuíram, aliás, em muitos casos, para a longevidade destes arquivos. Portanto, a longevidade dos vínculos está também ela relacionada muitas vezes com a longevidade dos próprios arquivos. Porque a obrigação de manter os vínculos até ao fim do mundo, em perpetuidade, levou a que as famílias procurassem também conservar perpetuamente os documentos que estavam relacionados com os vínculos. Desta forma, tanto os vínculos como os arquivos contribuíram para a coesão social das famílias e para a sua organização como um corpo, como uma entidade corporativa. E ambos funcionaram, portanto, como ferramentas sociogenéticas, portanto, que geraram um grupo social e como ferramentas sociais que permitiram manter a coesão desse grupo ao longo dos séculos. Por outro lado, os próprios vínculos, geraram também sistemas de informação que foram crescendo à medida que os próprios vínculos também iam sendo aumentados durante a fase de transmissão. E o próprio arquivo tornava-se cada vez mais complexo à medida que a própria administração dos vínculos também se complexificava. E verificamos, a partir do século XVII, finais do século XVI e inícios do século XVII, que muitos arquivos foram reorganizados a partir dos vínculos. Portanto, o critério de organização, pelo menos de parte do arquivo, eram os próprios vínculos. E isso fez com que a própria organização arquivística destes arquivos se complexificasse também. Os arquivos familiares foram, então, fundamentais para a administração dos vínculos, para a manutenção do poder social e económico das famílias, para a transmissão da memória e, obviamente, para a manutenção de uma ligação, de uma conexão entre o presente e o passado. E na etapa final da história dos vínculos, portanto, a partir do século XVIII, quando começaram as reformas sobre o sistema vincular, os arquivos desempenharam também um papel muito importante na resistência a esta mudança, a mudança social, que eventualmente, e apesar de todos os esforços das aristocracias e das elites locais, conduziu finalmente à extinção permanente dos vínculos no século XIX. Todas estas questões vão ser trabalhadas pelo projeto Vínculo, que eu passo agora a apresentar. E este projeto nasceu no âmbito de um grupo de investigação português chamado ArcFam, que é dirigido por Maria Luz Rosa, docente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e que é inteiramente dedicado ao estudo dos arquivos de família. Eu vou abrir o link para vocês, para vermos rapidamente. Não vou alongar-me nos vários resultados que este grupo de investigação já produziu, mas salienta alguns que podem ser de interesse, como, por exemplo, este guia, que se chama Arquivos de Família Memórias Habitadas, foi um guia que nós fizemos especificamente pensado para os proprietários de arquivos de família, pessoas que tinham os seus arquivos em casa e que não sabiam bem como é que podiam cuidar deles, como é que podiam estudá-los, apreciá-los, etc. E, portanto, fizemos este guia, que está disponível online. Temos também, por exemplo, deixem-me procurar, este projeto que se chama Inventarc, que foi dedicado ao estudo
dos inventários de arquivos de família, de antigo regime, e que tem uma base de dados com os vários inventários que foram trabalhados e que podem ser consultados aqui, por exemplo. Bom, está um bocadinho lento, mas tem a descrição arquivística dos inventários enquadrados no sistema de informação de origem. Perdón, Rita. Sí. Non se están a ver os vínculos. Tú estás enlazando. Non se ven os enlaces. Quedou parado. Não se vê os enlaces. Estou assim. Entonces, espera. Quedou parado no proyecto. Está muy problemas técnicos. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Perdón. Ahora sí. Nada, perdona tú. Entonces, este es o guía para los propietarios. Pronto. Sí. Aqui está o projeto sobre inventar, sobre inventários. Sí. Y los enlaces estão aí. Portanto, sí. Pero é aqui sim a base de dados. Uhum. Com os vários fundos onde existem. Sim. E a última coisa que vos queria mostrar é outra base de dados, esta sobre arquivos de família específicos que foram estudados no âmbito deste grupo de investigação, nomeadamente em teses de mestrado ou em teses de doutorado. Este, por exemplo, foi o arquivo que eu estudei, e no âmbito das nossas teses nós fizemos a descrição arquivística do arquivo. E podem consultar depois, se quiserem ver outros resultados deste projeto. E, portanto, como eu dizia, o vínculo nasce no âmbito deste grupo de investigação. A investigadora responsável e mentora do projeto é também Maria de Luz Rosa, como já vos tinha dito. Este projeto de vínculo recebeu financiamento do European Research Council e irá funcionar entre 2019 e 2024, portanto está agora precisamente a meio. E tem sede no Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E o vínculo tem como objetivo conceptualizar e explicar o fenómeno vincular nas sociedades pré-modernas do sul da Europa, desenvolvendo um novo paradigma analítico para a interpretação deste fenómeno histórico, que concebe os vínculos como entidades corporativas imbuídas de agência social. E o vínculo divide-se em cinco partes principais. Na primeira parte, o objetivo é centrar-se nas fontes a utilizar para o estudo dos vínculos e na enormíssima riqueza arquivística que estes nos deixaram, tanto em arquivos familiares como noutros arquivos do reino ou da igreja, etc. E o propósito nesta primeira parte é interrogar, analisar e descrever as estruturas das fontes e criar uma base de dados de vínculos e dos seus sistemas de informação. Já vou falar um pouco mais sobre isto mais à frente. Depois, a segunda, terceira e quarta partes estão dedicadas à conceptualização dos vínculos como entidades corporativas e à análise temáticas da sua agência social. E aqui estas partes organizam-se em torno do eixo parentesco, poder e identidade, para se poder estudar as estruturas de parentesco que se formaram em torno dos vínculos,
a associação entre o uso da vinculação e a consolidação do poder das aristocracias e elites locais, e, por fim, a identidade corporativa e institucional dos vínculos, que estava para além dos agentes humanos que os compunham. E isto é interessante, não é? Uma entidade corporativa, um corpo que está para além e que une todos os indivíduos. Por fim, a quinta parte centra-se no estudo comparativo das sociedades vinculares no espaço atlântico, refletindo especificamente sobre o papel dos vínculos nos processos de colonização levados a cabo pelos reinos ibéricos, e o que nós verificamos é que se leva para as colónias este modelo adotado na metrópole, e que o território colonial é organizado, em muitos casos, em torno dos vínculos. E para terminar, ainda tenho uns minutos, para terminar queria-vos falar de algumas iniciativas que estão ou que vão ser desenvolvidas pelo vínculo. A primeira é a tal base de dados de vínculos, que utiliza, tal como as outras bases de dados, portanto, tal como a base de dados do Inventar e das teses em arquivística histórica, usa o software Atom, Access to Memory, também tem o link se quiserem, que é em acesso aberto, gratuito, e nós consideramos que é bastante útil. Estão a ver agora? Sim. Pronto. Esta é então a base de dados dos vínculos, está em construção e será alimentada até 2024, e podem ver que foram já identificados 3.609 vínculos, mas não estão aqui todos. Na verdade, já se identificaram nestes 2 anos cerca de 7.000 vínculos. São muitos mais do que se acreditava no início, e provavelmente ainda serão identificados mais. E a partir desta base de dados, que ainda não está completa, mas a partir daqui poderá saber-se mais sobre o vínculo, sobre os instituidores, sobre os administradores, etc, etc. Depois, outra iniciativa que é muito interessante é esta, que se chama Vínculo do Mês, e que tem como objetivo contar a história de um vínculo todos os meses, mas contá-la de forma colaborativa, ou seja, chamar investigadores, estudantes, representantes de arquivos públicos, proprietários de arquivos de família e interessados em geral, para escrever a história de um vínculo. Vou mostrar-vos os que já foram feitos, que estão no website do vínculo. Temos aqui estes para já, e clicando vemos uma breve história do vínculo, da família, dos instituidores, etc., escrita de forma acessível para que possa chegar a um público mais alargado. E se por acaso alguém estiver a ver e tiver conhecimento de um vínculo interessante, um morgadio, uma capela, etc., podem, por favor, partilhar connosco, escrevendo para este endereço, e teremos todo o gosto em saber mais sobre aquilo que nos têm para contar. Depois, estamos também neste momento a desenvolver uma ferramenta de crowdsourcing, que no fundo será um formulário online, onde a comunidade pode enviar informação sobre os vínculos e ajudar a equipa do projeto a identificar novos morgadios, etc., que depois irão para aquela base de dados que eu mostrei no início. Portanto, mais uma vez, mais uma forma de tentar produzir ciência em colaboração, que eu acho que é um dos aspectos muito interessantes deste projeto. Depois temos também várias iniciativas que estão especificamente vocacionadas para proprietários de arquivos de família, para também incentivá-los a abrir os arquivos e a mostrar a informação que
que lá têm e também a partilhar, colaborar connosco noutras iniciativas. Este é um exemplo de um encontro que se chama História Compartilhada, que tem como objetivo de fundo estimular o diálogo entre a universidade e a comunidade, de forma a que não se produza ciência num espaço fechado sem depois ter consequência social. E, por último, quase a terminar, outra iniciativa que também é para nós muito, muito importante são estas formações avançadas em arquivística histórica, e aqui os alunos trabalham com arquivos familiares, ou a partir de arquivos familiares, aprendem a partir destes arquivos, e desenvolvemos também protocolos com titulares de arquivos familiares, para que os alunos possam desenvolver formação prática nesses arquivos. Um dos exemplos é esta pós-graduação em arquivística histórica, que irá começar em breve na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Será presencial, mas também em streaming, portanto também online. E, mostrando-vos muito rapidamente a estrutura, podem ver que tem uma unidade curricular dedicada a arquivos de família e vários outros temas que consideramos interessantes, e depois terminará com um projeto em arquivística histórica, que poderá ser, por exemplo, o tratamento de um arquivo de família. Para concluir, queria sublinhar apenas esta enorme riqueza dos arquivos familiares, que oferece a possibilidade de explorar múltiplas perspectivas, tanto sob o olhar da história, sob o olhar da arquivística, ou sobre este olhar interdisciplinar, que é aquele que nós procuramos promover, e é aquele que nós consideramos que é de facto mais interessante. E nesta perspectiva, os arquivos familiares surgem-nos como espelhos de comportamentos sociais, económicos, institucionais, legais, etc., que agora estão esquecidos, que não fazem sentido na sociedade atual, mas que foram absolutamente relevantes nas sociedades de antigo regime, como é o caso do fenómeno vincular. E absolutamente importante também, como eu disse, é este diálogo e este trabalho conjunto entre historiadores, historiadoras, arquivistas, para desenterrar, para desvendar estes passados esquecidos. E termino com uma imagem que eu mostro sempre quando falo de arquivos familiares, porque me é muito querido. Este é o arquivo, a imagem do arquivo Gama-Lobo-Salema, que eu estudei no meu doutoramento, e isto era onde ele estava, na casa particular, antes de ser incorporado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, onde está agora. E isto para mim é a melhor combinação do mundo, que é e vinho, não há melhor. Muito obrigada. Moito obrigado, Rita, interesantísima a charla, que supoñemos que demandará moita debate e moita pregunta, moi interesante.